G4, o grupo que tem Santos, Flamengo e Internacional. Santos e Internacional brigam pela vaga. Agora há pouco o Fluminense 2-0 e também se classificou. Então o São Caetano e o Fluminense estão classificados. Hoje, desse jogo que nós vamos acompanhar, São Paulo e Vasco aqui no Morumbi, sai um classificado, exatamente o time que vai enfrentar o Fluminense na próxima fase. Ainda vai ser uma fase envolvendo 4 times do Brasil, aí com jogos de ida e volta, para que a gente tenha os 2 brasileiros que vão seguir adiante na Copa Sul-Americana e vão enfrentar os outros adversários da América do Sul, dos outros países da América do Sul. A situação hoje aqui é a seguinte: como o São Paulo ganhou do Grêmio e o Vasco empatou com o Grêmio, o São Paulo tem 3 pontos, o Vasco 1 ponto ganho. Quem vencer a partida do Morumbi estará classificado. O São Paulo tem a vantagem do empate, porque aí faria 4 pontos contra 2 do Vasco da Gama. São Paulo e Vasco já estão em campo e a gente confere agora como os 2 técnicos mandam as suas equipes para esse jogo decisivo, para passar a outra fase da Sul-Americana. O São Paulo começa o jogo com o Rogério Ceni no gol número 1. A defesa tem 2 Leonardo, 3 Júlio Santos, 4 Jean e 6 Fabiano. No meio, 5 Adriano, 7 Fábio Simplício, 11 Gustavo Neri e número 10 Ricardinho. Na frente, 17 Rico e 21 Kleber. O técnico é Roberto Rojas, está aí o chileno Roberto Rojas, o time do São Paulo que goleou o Grêmio na primeira partida pela Copa Sul-Americana lá em Porto Alegre. Do outro lado, o Vasco da Gama do técnico Mauro Galvão, hoje com o seu uniforme todo preto, com a faixa branca no peito. O Vasco entra em campo com Fábio no gol número 1. A defesa tem 13 Wellington Monteiro, 3 Wesley, 4 Henrique e meia dúzia Oséia. No meio, 5 da Silva, 21 Bruno Lazzaroni, 8 Beto, 22 Rubens. Na frente, 7 Donizete, 24 Léo Borges. O Vasco repete o time, apenas com a entrada do Wesley, que não jogou contra o São Caetano, que disputou o jogo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí o Mauro Galvão, o técnico da equipe do Vasco. O São Paulo tem algumas mudanças, principalmente, né, a ausência do Luiz Fabiano, que está na seleção brasileira. O trio de arbitragem para esse jogo são 3 árbitros da FIFA, não é? 3 árbitros da Federação Internacional. Tá aí o Márcio Rezende de Freitas, ele que hoje apita pela Federação de Santa Catarina. Tem como assistentes o José Carlos Oliveira, que é do Rio Grande do Sul, e o José Melônio, que é do Maranhão. E no gramado do Morumbi, os repórteres Pedro Bassan e Carlos Gil pegam algum detalhe ali das estrelas que vão fazer mais esse jogo, a Copa Sul-Americana, São Paulo e Vasco. Kleber aqui ao lado do Donizete que hoje é capitão da equipe, né, Donizete? Sem Edmundo, né, Edmundo machucado, Regis machucado, você e o Beto vão dar o toque de experiência nesse time cheio de garotos do Vasco, né, Donizete? Boa noite. Boa noite, um abraço pro Kleber. É verdade, a gente, com a experiência, a gente passar, colocar vontade, determinação para essas garotadas, né? E eles passar juventude pra gente, mostrando que dá aquela vontade aí. Infelizmente não vamos contar com o Edmundo e o Regis, que são 2 estupendos jogadores, né? Mas é nós que estamos dentro de campo hoje, então só depende da gente aqui. Então temos que confiar no outro aqui e ir pra cima dos caras. Obrigado, Donizete. Bassan. Aqui ao lado do Fabiano, sem o seu xará e o Luiz Fabiano, com a vantagem de jogar pelo empate, será que o São Paulo vai ser um time que vai partir em busca do gol, Fabiano? A equipe ontem fez um bom treino, né? E vai em busca do gol a todo momento. Ainda mais a gente jogando aqui no Morumbi, onde é a nossa casa, diante da nossa torcida, a equipe tem que sempre buscar o gol. É o Fabiano. Beleza, Bassan, beleza. Sim, outro abraço pro Donizete. Sérgio Noronha, você trabalhou com a gente no jogo São Caetano e Vasco no domingo e você não gostou do Vasco ofensivamente. Hoje precisa ganhar o jogo, né, Noronha? E a escalação é a mesma, só mudou o zagueiro, o Wesley, que é titular, voltou ao time. A mesma, tímida, é um time sem um ataque, porque o Edmundo não está jogando, embora o São Paulo também não tenha o Luiz Fabiano. Eu acho que para quem precisa vencer o jogo, o Vasco está muito, mas muito tímido. Agora eu acho que vai demorar a começar o jogo aí, porque o Rogério Ceni está de preto igualzinho os jogadores do Vasco. Vai dar uma certa dificuldade. Casagrande também vai trabalhar com a gente aqui, vai acompanhar o jogo entre Vasco e São Paulo e Vasco. Noronha tocou nesse ponto, né? O Vasco está sem o Edmundo e está sem o Regis. O São Paulo está sem o Luiz Fabiano. Hoje em dia o Luiz Fabiano acho que faz mais falta, mas talvez o time do Vasco sinta mais a ausência de jogadores, né,
mais importantes, assim como o Edmundo e o Regis. Como é que é essa parada? O Luiz Fabiano faz falta, é o titular do São Paulo, o artilheiro, tá na seleção brasileira, mas tem um detalhezinho aí. É jogo decisivo, né? O São Paulo joga pelo empate para passar para alguma fase. E nesses momentos o São Paulo vem com alguma maldade. Não é maldade não é maldade não, tem que ser realista. O São Paulo ultimamente vem falhando em todos os jogos decisivos, esse é mais um. Quer dizer, eu acho o time do São Paulo melhor que o Vasco, joga em casa, joga pelo empate, mas eu não apostava todas as minhas fichas do São Paulo não, por um passado recente aqui. Tá aí o Casagrande, será que o time do São Paulo acaba marcando essa bobeira? Mais um motivo para você se ligar e ver se o São Paulo na hora da decisão vai para valer ou complica na frente do Vasco da Gama. Bom, o Noronha já deu o toque, o Rogério entrou com uma camisa preta muito parecida com a camisa do Vasco da Gama. Tá mostrando aí agora a camisa, tá botando uma camisa mais clara. Isso aí acho que é um azul claro, não sei, né? Parece, muito né? bom de Cinza. cor. Cinza. José Roberto White vai ficar de olho na arbitragem do Márcio Rezende de Freitas, do José Carlos Oliveira, do José Melônio. Trocar de camisa tem que trocar, né? Tem que trocar, camisa jogar, preta, né? sem dúvida nenhuma. Amigo da Globo, muito boa noite. O Rogério Ceni entrou com a camisa preta igualzinha à camisa do Vasco. Então, isso é muito difícil para o Rogério ter condições. É o Márcio Rezende aí. A camisa dele não tem muito preto também, né? Não tem aquela faixa amarela no meio. E no caso do Rogério Ceni, qualquer jogada de área poderia confundir. Então o árbitro agiu corretamente. A única situação em que os goleiros podem jogar de camisas semelhantes são exatamente os dois goleiros. E aí sim podem jogar porque cada um está numa área. Mas com relação às equipes tem que mudar. O Márcio Rezende ligado. Quem comeu mosca, na minha opinião, foi o quarto árbitro, que ele poderia ter já observado isso no vestiário e já ter chamado a atenção e ter dito, olha, o Vasco é assim e o goleiro é assado. Então isso é fundamental para o quarto árbitro ajudar o árbitro nessa situação. Hoje em dia, com o goleiro indo para a área cabecear, o goleiro não pode usar a mesma camisa. Também. É uma observação inteligente, mas de qualquer maneira, isso acontece muito pouco no jogo. Tem que mudar a camisa hoje. Bom, mas já está tudo bem com a camisa do Rogério Ceni, quer dizer, está quase tudo bem, né? Ele já está botando a camisa. A vida de goleiro é complicado. Para trocar a camisa, quem joga na linha é uma moleza. Ele tira uma camisa e põe a outra. O goleiro tem que tirar a luva, agora bota a luva, ajeita tudo, e aí demora um pouco mais. Mas já tá legal o Rogério com uma camisa cinza, agora a camisa mais clara. O time do Vasco tá com o seu uniforme, que é o uniforme número 2 do Vasco, né? Meia preta, calção preto e a camisa preta com a faixa transversal branca. O São Paulo com a sua principal camisa, a camisa tricolor, branca com as faixas em preto e vermelho, calção branco, meia branca. A bola tá em jogo no Morumbi. Começam as emoções da Copa Sul-Americana. Daqui sai um representante do futebol brasileiro, mais um para a sequência do campeonato. Arremesso lateral favorece a equipe do São Paulo. Já vem o Fabiano para fazer a movimentação. O camisa número 17 é o Rico. Ganhou lugar no ataque. Rico e Kleber formando o ataque do São Paulo. São Paulo que foi bem no primeiro jogo que fez pela Copa, ganhando do Grêmio em Porto Alegre por 4-0. Aí o Leonardo recebendo pelo lado direito. O time do São Paulo se manda. Já está no campo de ataque o Leonardo, encostou o Fábio Simplício, recebeu. Prepara a abertura, toca a bola aqui na esquerda, Gustavo empurra a bola até o Kleber, ele protegeu. Fabiano, o Kleber se enroscou ali com o Henrique, por isso o Fabiano não conseguiu completar a tabela. Agora o Gustavo trabalha com o Fabiano, os dois pelo lado esquerdo. Bolão do Fabiano para o Gustavo, vai para o fundo, prepara cruzamento. Antes um drible de pé direito, mandou para dentro da pequena área. E o goleiro Fábio fez a defesa. Olha que bela bandeira do São Paulo. É uma camisa gigante do São Paulo, né? Funcionando como bandeira nas arquibancadas do Morumbi. É o torcedor do São Paulo na expectativa que hoje, dia de decisão, de passar para outra fase de uma competição, o São Paulo corresponda. E o torcedor do Vasco, confiante que o time pode sim conseguir a vitória e levar a vaga para a próxima fase da Sul-Americana. O classificado daqui pega o Fluminense. Fluminense na Copa Sul-Americana, hein? Ganhou do Corinthians no Maracanã por 2-0. O Atlético havia vencido o Corinthians por 2-0 em São Paulo. E hoje em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 0, Fluminense 2. A gente no show do intervalo vai ver os dois gols do Fluminense e o Fluminense está classificado. Trabalha a bola o Vasco com Beto. O Beto toca para Oséia. De novo o Beto. Agora ele parte. Era o da Silva que tocava para o Beto. Bola do Donizete na esquerda. Vem o cruzamento. Tentou o Léo Borges. Chegou para o rebote
o time do São Paulo. A bola fica ajeitada tranquila para o Rogério Ceni e ele faz a reposição aqui para o lado esquerdo. Domina Fabiano. Volta para buscar a bola o Donizete, ficou no chão, o juiz pegou a falta. Falta do Adriano em cima do Donizete. Donizete é o capitão do Vasco da Gama. O Rogério é o capitão do São Paulo. Estava muito perto da bola o Beto para bater, mas acho que o juiz considera nessas horas, né, Wright, que o jogador do Vasco não poderia ter cobrado, é isso? Perfeito, é uma recomendação da FIFA nesse sentido. Se o jogador abdicar do direito de colocar à distância o jogador adversário e cobrar, o árbitro manda prosseguir. Agiu corretamente o Márcio Rezende. Então o Beto tinha que chegar e falar assim: ó, seu juiz, não dá para bater assim? Exatamente, perfeito. Não cobra para o outro lado ou exige que o jogador fique a 9,15 metros, que é a distância mínima regulamentar. Você quer apostar quanto que o Beto não sabe essa regra? Não sabe que podia esperar, mandar tirar o jogador da frente. Porque ele joga a bola exatamente em cima do jogador como uma provocação. Olha, a maioria dos jogadores jogam desconhecendo regras fundamentais no futebol. O Vasco vem embora tentando e conseguindo partir bem aqui pelo lado direito com o Wellington Monteiro. Recebe, o Adriano sai na marcação. Cruzamento para a área. Tirou no primeiro lance o Jean. O rebote é do Ricardinho. Ricardinho trabalha com o Fabiano. O Fabiano pisa na bola, cai. Na sequência, o juiz deu falta do Rubens. O Rubens fez falta, Wright? Eu acho que não. Houve um choque natural em função da bola ter caído, ele ter tropeçado. Na minha opinião, era uma jogada para seguir. Como o árbitro tinha jogador à frente, das costas do jogador, melhor dizendo, ele não percebeu nitidamente a jogada. Vai partindo o time do São Paulo para o campo de ataque. Kleber protegeu, o Da Silva chegou no combate, o juiz pegou a falta do Da Silva em cima do Kleber. O time do São Paulo já faz a bola correr, com a bola rolando também não pode. Também não pode, é que eles não sabem, né? Saber sabe. Essa pelo menos sabe, a outra do Beto pode ser mesmo que jamais tenha passado pela cabeça que pode chegar e falar, ó, dá pra tirar. Mas também se tivesse lá perto da área, mandava tirar de perto. O time do Vasco da Gama tenta e consegue dominar essa bola, quase conseguiu. Ela escapou do Donizete e foi embora pela linha de lado. Tinha umas situações em campo interessantes. O jogador, às vezes, separava o jogo para atender um jogador lesionado, tinha que recomeçar, se a bola estivesse em movimento, com bola ao chão. Aí o jogador estava com a bola da equipe A, disse, não, mas a bola é nossa. Não, olha, essa eu vou te ensinar de graça, eu estou aqui para apitar. Aí ele explicava a regra para eles em 5 segundos. Você falava isso para eles, essa eu vou te ensinar de graça. Aí tirando o Wesley na zaga do Vasco, o Wesley toca na direita para o Rubens. Aí o Wellington Monteiro fazendo o lançamento. Léo Borges deixou a bola passar. Vem o Beto Donizete, se manda bem. O Beto tentou. No meio do caminho apareceu o pé do Júlio Santos, impedindo que ela chegasse com ótima possibilidade de gol para o Donizete. Tá parado de novo o jogo. Márcio Rezende de Freitas marcando a falta. Márcio Rezende fez que captou o jogo de São Paulo no último fim de semana, né? O jogo do São Paulo contra o Paysandu em São José do Rio Preto pelo Campeonato Brasileiro. 6 faltas já, hein? Menos de 6 minutos de jogo. Kleber, rola a bola para o Leonardo, invadiu, devolveu para o Kleber, a posição é boa! Gol! Kleber! O gol foi do Rico do São Paulo. Vai telefonar para quem, Rico? Telefona para mim aqui, né? Fui eu, Kleber. Gol de Rico! Gol do São Paulo! O toque pro gol, o Rico desviou no meio do caminho. O Kleber fez a jogada e no toque para dentro da área, o Rico bateu na bola, deu uma chaleirinha ali na bola e mandou pro fundo do gol. Rico, camisa 17. Esse é o Kleber. Rico, camisa 17, faz 1-0 para a equipe do São Paulo. E a posição, Wright? A situação que eu vi, no momento que a bola é tocada, depois chega o zagueiro do Vasco, a impressão que eu tenho é que ele está um meio metro à frente do último zagueiro do Vasco, em posição irregular. Um lance super legal para o tiroteio. A jogada, a gente vai ver daqui a pouquinho. No lançamento, está impedido agora o ataque do Vasco com o Wellington. No lançamento do Leonardo para o Kleber, pareceu uma posição absolutamente normal. O problema é a hora que o Kleber bate na bola,
para dentro da pequena área e ao desvio do Rico. Olha aí, ó. Nesse momento ele está na frente. É o meio metro que eu falo até agora. Ele toca na bola, já está na frente e depois chega o zagueiro. Na frente do zagueiro e da linha da bola. Na frente da linha da bola. Impedimento. Se ele estivesse atrás da linha da bola, é uma das condições legais do jogador participar. Então, na minha opinião, aquilo confirma aquilo que eu disse anteriormente. Gol ilegal, o jogador estava em posição irregular, o Rico. José Meloni, o bandeira do Maranhão, que está acompanhando o ataque do São Paulo e não viu o impedimento do Rico na hora do passe do Kleber. O Vasco tenta chegar ao fundo, fica no chão o Wellington. O Jean está dizendo que pegou na bola. O juiz marcou a falta em cima do Léo, o Léo Borges, número 24 do Vasco, que partiu e foi derrubado. A primeira finalização do jogo foi exatamente o gol do São Paulo. É a cobrança de escanteio batida pelo Rubens. O São Paulo vence por 1-0, o São Paulo se classifica com um empate. O Vasco da Gama precisa virar o jogo. Agora o juiz está pegando uma falta do Kleber contra o time do São Paulo. Kleber. Pegou forte ali no Beto. Dividida, acaba o jogador que deu o carrinho, né? Acaba chegando mais firme e machuca mais o adversário. Eu senti até, Kleber, que ele foi na bola. Ele tocou a perna direita na bola, a perna deslizando. Não era uma jogada irregular, na minha opinião. Vamos ver a cobrança de falta. Daqui a pouco o Carlos Gil dá a informação dele. O time do Vasco na batida. Beto jogou a bola para dentro da área. Tá todo mundo impedido. Oi, Carlos Gil. O Vasco hoje, para se classificar aqui no Morumbi, Kleber, precisa repetir uma situação que só aconteceu 3 vezes durante toda a temporada. Vencer fora de casa. O Vasco ganhou 2 jogos na Copa do Brasil e 1 no Brasileiro, né, Gil? Esse Muito ano. pouco, né? Aí o Ricardinho ficou no chão. O jogo tá muito truncado, muito faltoso o jogo. Falta do Donizete em cima do Ricardinho. Vai partir o time do Vasco. Acabou o passe saindo errado do Donizete. O time do São Paulo recupera. O Kleber tentou, a proteção foi feita e a falta foi cometida em cima do Wesley. Temos mais um ângulo para você ver o gol. Está no chão o jogador do Vasco da Gama. Temos mais um ângulo para você ver o gol do São Paulo. A bola do Kleber e o toque do Rico. Por esse ângulo aí, né? Quando a bola chega, o Rico já tem um jogador do Vasco, o Wellington, entre ele e a linha de fundo. Na hora eu nem reparei que a bola tinha desviado no Rico, não. Que tirou um gorrinho, né? Tirou um gorrinho do calção, botou o gorrinho e foi ao telefone. Para que será que ele ligou? O gol foi muito importante para ele, Rico, porque ele perdeu a posição no time titular há 10 dias quando o São Paulo perdeu para o Vasco. E ele, quando o Vasco já ganhava de 3-2 naquela partida, perdeu um gol feito, foi muito criticado, culpado por aquela derrota. Portanto, agora tem a chance de devolver contra o mesmo Vasco. E fez o primeiro gol, tá 1-0, o jogo tem quase 11 minutos. São Paulo tentou partir de novo, a bola foi pela linha de lado, não conseguiu evitar o Rico. Oi, cara. Pois é, ele perdeu um gol contra o Vasco, mas não foi aquele, não foi o primeiro jogador que perdeu o gol, não foi um gol escandaloso que ele perdeu. Ele não jogou bem a partida, mas não pode perder a posição porque perdeu um gol, né? Então o goleiro sai porque toma um frango, o zagueiro sai porque faz uma falta. Não foi esse escândalo. Inclusive eu estava conversando hoje em cima disso mesmo com algumas pessoas. Aquele lance está sendo muito marcado por Rico e não foi tão escandaloso assim, não. Não lembro do lance. Foi um lançamento, ele entrou frente a frente com o Fábio saiu de carrinho, ele foi dar um toque, ele escorregou e não conseguiu tocar na bola. Mas não foi uma jogada normal, aquela que você sai frente a frente com o goleiro sai fechando o ângulo. Quer dizer, foi um escândalo. Será que se chegar no Rojas e perguntar se ele perdeu a posição, por isso o Rojas confirma? Não, então, eu acho que não, mas eu tô falando, o comentário fora esse, né? O comentário fora esse é muito chato pro jogador, ficar marcado. Daqui 10 jogos, vão falar, o Rico perdeu aquele gol com o Vasco, escandaloso. Rico que fez 1-0 para o São Paulo, o time do Morumbi está na frente, vencendo o Vasco da Gama e se classificando com esse resultado para a sequência da Copa Sul-Americana. Globo, a gente se vê por aqui.
gol, só pode ser ele. O Rojas também não deve ter achado tão escandaloso assim, porque escolheu o Rico para jogar hoje, sendo que ele tinha outras opções também. O Diogo Tardelli, que está no banco, ele tem outros atacantes do São Paulo e resolveu dar essa oportunidade para o Rico. Vem embora o time do São Paulo com o Leonardo. Leonardo joga no Simplício. O Rico recebe, toca a bola um pouco mais atrás. O São Paulo tenta chegar, o time do Vasco se fecha, a bola vai para o meio. Leonardo dominou, joga na esquerda para o Fabiano. No meio do caminho, o passe do Fabiano foi interceptado. Tenta puxar contra-ataque o time do Vasco. Aí o Donizete limpou bem o lance na chegada do Gustavo. Acabou batendo muito forte nela, o Léo Borges ainda corre atrás. A zaga do São Paulo chega com o Júlio Santos. E o juiz acabou pegando uma falta. O jogador do Vasco talvez tenha sido um pouco precipitado, o Léo, em cometer essa falta. A situação do Júlio começava a ficar delicada, ele acabou sendo agarrado. Em 1940, esse casal não pensava nem em nascer, quanto mais em namorar. 1940, aconteceu o primeiro jogo da história Vasco e São Paulo. Foi um amistoso no Pacaembu, em São Paulo, aqui em São Paulo. O jogo foi 3-3. Já são, portanto, 63 anos de história entre São Paulo Futebol Clube e o Clube de Regatas Vasco da Gama. Aí recebendo o Gustavo. Mais uma falta foi marcada do Wellington em cima do Fabiano. E nessa história toda entre Vasco e São Paulo, Kleber, há 5 anos ou 14 jogos não acontece um empate. Nas últimas 14 partidas foram 7 vitórias para cada lado. Em 98 os dois times empataram por 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, esses números aí do Carlos Gil, 7 vitórias para cada lado, 100 empates. Hoje um empate classifica o São Paulo. São Paulo que já está na frente vencendo por 1-0. E vai embora com o Ricardinho. Tocou para o Júlio Santos, do Júlio Santos para o Leonardo. Aí o Adriano recebe. Vai ter que recuar a bola, se complicou, perdeu para o Léo Borges, deu sorte. O time do São Paulo se mantém no campo de ataque. Vem embora Kleber, rolou para o Simplício, no meio da área. Fábio saiu e fez a defesa. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas, tem as deliciosas confusões do doce e animado lar da grande família. Chegamos a 15, Sérgio Noronha, 1-0. Você vê o que é uma defesa mal postada. Quase se repete o gol do São Paulo. A jogada é idêntica. Entrada pela direita, a bola rolada para o meio. Repetido o lance do primeiro gol do São Paulo. Aperta a defesa do Vasco. O Vasco vai tentando chegar outra vez. Donizete agora foi derrubado. Fazendo muita falta. É isso que eu ia falar, tá? Eu ia pedir exatamente para falar exatamente. Isso é muita falta. O negócio da tal de matar a jogada. Qualquer jogador tecnicamente faça uma jogada melhor é derrubado. E isso está realmente atrapalhando bastante o futebol brasileiro. Vou te dizer mais, o cara não precisa nem fazer uma jogada tecnicamente razoável. O cara pega na bola, tá chegando alguém para travar e fazendo falta. Aí o Oséia brigando pela bola. O time do São Paulo recupera, trabalha aqui atrás, domina o Jean. Faz o lançamento o Rogério Ceni, recebeu a bola ali recuada. O Bruno Lazzaroni tentou, não conseguiu domínio. Simplício, Ricardinho, daí para o Gustavo. Gustavo jogou aqui na esquerda, Kleber chega na bola. Domina Kleber, rolou para a entrada do Fabiano. Foi para o fundo, se jogou, não houve nada. Pertinho de levar o cartão amarelo, ele está se mandando, está fugindo do juiz para não levar o cartão amarelo. Merecia, você vê que ele não vai conseguir chegar na bola, o outro chega, ele já se joga para complicar a vida do Márcio Rezende. Mereceria um cartão amarelo, sim. E o zagueiro do Vasco fez exatamente o sinal para que isso fosse observado pelo Márcio Rezende e resolveu deixar barato o juiz. O time do Vasco domina com o Da Silva toca para o Wellington, do Wellington no meio até o Beto. Ela não chega no Léo. O Donizete deu uma reclamada, achou que estava mais livre aqui pelo lado direito. O time do São Paulo recupera, domina Fábio Simplício. Leonardo, está aparecendo bem no ataque o lateral direito Leonardo. Simplício.
Ricardinho faz o passe de novo para a subida do Fabiano. O Gustavo abre pela esquerda, o Fabiano trabalha com o Gustavo. Já olhou para a área, vai fazer o cruzamento. Consegue afastar a zaga do Vasco com o Henrique. Volta, a bola é do Adriano. Passe de presente do Adriano para o Léo Borges. Léo Borges tenta se mandar para o campo de ataque. Deu o primeiro drible, encara agora o Júlio. Faz o cruzamento antes que ela chegue no Donizete. Jean para fazer o corte. Volta o Ricardinho, recupera pelo time do São Paulo, fica com ela. O Rojas grita na beira do campo com a defesa do São Paulo. Foi o segundo passe errado ali do Adriano no meio do campo. E o Rojas bateu uma boquinha ali com o bandeira, o Zé Carlos Oliveira. Embora o time do São Paulo. Grande tabela do Rico com o Kleber. Olha o Kleber com a chance de fazer o gol. Ficou no chão. Foi se desequilibrando aos poucos até cair e olhar para o árbitro sem, no entanto, reclamar do Márcio Rezende de Freitas, que agora marca a falta do Adriano. Tocado ele foi. Ó, tocado e ele tenta se equilibrar novamente para tentar na jogada. Se ele cai naquele momento, era cal. Era pênalti, na minha opinião, foi pênalti. Mas, como ele deu prosseguimento, o árbitro entendeu que ele tentou jogar, como efetivamente aconteceu, não marcou. Existe um máximo aí do futebol, não sei nem se é verdade, Wright, em termos de regra. Não há vantagem maior do que um pênalti, não deixa seguir nunca. Eu concordo contigo. Mas é verdade isso? Dentro dos árbitros, não tem nada escrito nesse sentido, nada. Mas a não ser que o jogador vai para dentro do gol. Aí sim, mas nessa circunstância, por exemplo, o pênalti evidentemente seria muito mais positivo. Porque o toque dele pareceu ter desequilibrado o Kleber na sequência do lance. O que acaba sendo complicador para o árbitro com 19 minutos. Deu um gol e impedimento. E um pênalti que poderia ter sido marcado. 1-0 para o São Paulo. Vem embora o Ricardinho. Faz o lançamento de pé direito, bolando o Ricardinho para o Fabiano. Ele chega aqui pelo lado direito. Perdeu o pique da bola, perdeu o controle da bola. E aí a defesa do Vasco vai arrumar. Primeiro com o Henrique, depois com o Wellington e agora o Oséia sai ali pelo lado esquerdo. Recebe da Silva. Domina o Bruno Lazzaroni. Tem o Oséia pela esquerda, tocou para o Oséia. O time do São Paulo está bem à frente. 5 jogadores estavam no campo de ataque. Agora vai voltando o time do São Paulo. O Donizete tentou fazer a jogada lá pelo lado de meia esquerda. Começa tudo de novo o Vasco. Rubens toca atrás. Bruno olha para a direita, vê o Wellington Monteiro, dá no Wellington que de primeira toca a bola para o Wesley. Mauro Galvão também está na beira do campo gritando o tempo todo, falando com o time do Vasco. O Vasco perde o jogo por 1-0. A confusão aqui do Rojas com o Bandeirinha, com o Zé Carlos Oliveira, é a seguinte: o Rojas já involuntariamente já deu 2 tapas no Bandeirinha. Quando ele está de passagem por ali, o Bandeirinha percebeu que era involuntário, mas disse: Rojas, não precisa gesticular tanto, pode orientar, mas estou passando toda hora, estou correndo muito risco. 2. Quer dizer que chileno nada, é italiano o Rojas. Olha, ele mexe muito o braço. E o Bandeira passa e sobra. Uma língua maldita disse o seguinte: o Bandeirinha, o Rojas não sabe o que está batendo, a Bandeirinha sabe o que está apanhando. Não teve nada ainda no ataque do Vasco, hein? Você já pensou o Bandeirinha passar e tomar um tapa, não sabe da onde? Oh, desculpa, foi sem querer. O Bandeira não tem a bandeira. Vem do time do São Paulo com o Gustavo, invadiu a área, o lance é perigoso, faz o cruzamento no segundo gol. Kleber do São Paulo. A jogada pela esquerda nasce no toque do Gustavo. Deu o gol de presente para o Kleber, né? Ele toca, a bola ainda passa batendo no pé direito do goleiro Fábio, que se lamenta. Vai para o fundo do gol do Vasco. Kleber, camisa 21. O segundo gol dele na Copa Sul-América também foi ao telefone. Eles devem estar com o gol. Deve ser para o Luiz Fabiano que eles estão ligando. Lá na seleção brasileira, né? 2-0 para o São Paulo contra o Vasco. Quase 22 minutos. São Paulo abre uma boa vantagem. Joga pelo empate e vence por 2-0. Mais uma falta marcada. Agora vai pintar o primeiro cartão amarelo.
É pro Wellington Monteiro, né? Wesley. Pro Wesley. Você vê que o Wesley vai com o pé em cima depois que o jogador de São Paulo deu o drible. Ali o cartão saiu barato, que foi uma agressão. Cartão amarelo para o Wesley, o primeiro do jogo. Casagrande, time do São Paulo, está dominando o jogo e já faz 2-0 com 22 minutos. O jogo está tranquilo. O São Paulo não está fazendo uma excelente partida, mas dominou o jogo. O Vasco não força a defesa, toca bem a bola. E que o Ricardinho muda muito, né? O Ricardinho tem uma visão de jogo muito boa, erra poucos passes, não está em forma ainda, mas dá um passe, né? Dá uma correria maior, principalmente na lateral. Passa o Gustavo, passa o Fabiano, ele enfia a bola com muita precisão. O Ricardinho está sendo o maestro da equipe do São Paulo, mesmo sem estar em forma perfeita de jogo. Ficou mais de mês, né, sem jogar, machucado, voltou na última partida pelo Campeonato Brasileiro e hoje não jogou o jogo inteiro e hoje está tentando jogar os 90 minutos. Mas quando cai no pé dele, a bola chega redondinha para o jogador, né, para o seu companheiro. Porque você falou, era uma correria, agora é uma correria inteligente. Né? A correria que eu digo é do Gustavo e do Fabiano. Passa, ele toca. Passa, ele toca. Porque normalmente o lateral passa, recebe atrás, não recebe, aí volta. Com o Ricardinho em campo, eles estão passando e estão recebendo na frente. 23 minutos. O time do São Paulo trabalha a bola com o Adriano. Adriano recua até o Jean. Jean tem o Fabiano aberto, o Gustavo encosta. O passe é para o Fabiano. E fica forte essa ala esquerda aqui, esse lado esquerdo do São Paulo, com o Gustavo, com o Fabiano e o Ricardinho alimentando os dois. Eles vão se combinando bem. Aí o Gustavo tentando a jogada, ficou no chão. O juiz pega a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Quat, abra a cabeça, Guaraná é Quat. A abertura pelo lado direito do ataque do São Paulo com o Kleber, ele faz o cruzamento tentando o Fábio Simplício, ela vai embora pela linha de fundo. Vamos ver aquele tira-teima do gol. Olha, 81 centímetros de impedimento, isso em relação à posição da bola, né, White? Ele está 81 centímetros à frente da linha da bola e claramente à frente dos dois zagueiros do Vasco. Que é o que define a jogada no regularização do impedimento, porque a bola está um pouco à frente dos jogadores do Vasco. Então, perfeito o tira-teima, cortou certinho, 81 centímetros e a jogada irregular, como nós já havíamos apontado anteriormente. E acabou errando o José Melônio, o bandeira que acompanha o ataque do São Paulo nesse primeiro tempo. Uma falta marcada, e o amigo que está ligado no futebol da Globo, está navegando pela internet, participando, está de olho nos dois goleiros aí dos times. Quem é melhor goleiro, o Fábio ou o Rogério Ceni? E os dois estão aí, ó. O Fernando Martins, de Natal, no Rio Grande do Norte, é que faz a pergunta. Vou começar aqui. Tá passando um pro outro. Eu tô vendo. Ô, Reit, quem é melhor goleiro, você acha, O Rogério Ceni, com a experiência que ele tem, o Fábio vai ser um grande goleiro no futuro, mas no momento é o Rogério Ceni. Pronto, o Reit já quebrou. Já quebrou, então tudo bem. Eu também acho o Rogério pela experiência e pela história que tem, mas o Fábio é um excelente goleiro. Seu Noronha acompanha a equipe? Tem uma coisa que eu admiro do Rogério Ceni, a noção de distância. Ele é um líbero do São Paulo. Cruzamento para a área, a defesa do São Paulo afasta com o Jean. Ela vai embora pela linha de lado, arremesso para o Oséia fazer a cobrança. Vamos chegando a 26 minutos. Primeiro tempo com 2-0 para o São Paulo, um do Rico, outro do Kleber. São Paulo vai ganhando, vai se classificando, o Vasco precisa virar o jogo. Oséia chega, bate na bola. Houve o desvio, é escanteio para a equipe do Vasco da Gama. Olha, eu acho que esse é o primeiro chute do Vasco, se é que isso é um chute. Foi em 26 minutos. Foi a primeira vez que a bola foi para, como você disse, é que isso é um chute. Houve um desvio. Aí os dois treinadores, o Mauro Galvão e o Rojas, a bola para dentro da área. Vai de novo pela linha de fundo, é escanteio. Mas também o São Paulo finalizou só 2 vezes, viu? Só que está com 100% de aproveitamento. Vai para mais uma cobrança de escanteio, o Vasco outra vez com o Rubens. Ela viaja e o Rogério pega. Só depende do ponto de vista. Se você for analisar como um chute, foi o primeiro, mas se for dividida, né? Porque foi uma dividida, cara. Foi a centésima no Vasco. Exatamente. Vamos para quase 27. Aí o Rogério recebendo a bola no campo de defesa, dentro da sua área. Passou mal a bola o Rogério. Deu de presente para o Léo Borges. Arrumou, vai para a área, bateu pro gol. Ganha o escanteio. Houve o desvio.
O líbero do São Paulo agora quase erra, hein, seu Noronha? A gente sabe que quando o líbero erra, é fatal. Ele foi passar a bola, pegou mal nela, deu de presente pro Léo Borges. Ô, boca! Vai para cobrança de escanteio o time do Vasco agora pelo lado direito. É o Rubens que está na bola. Vem o Adriano e tira. Donizete está ali perto da pequena área, quase na entrada. O Fabiano junto com ele. É o quinto escanteio do jogo. Vem o Rubens na cobrança. Meio perigosa, passou muito perto ali do atacante do Vasco. A defesa do São Paulo consegue se mandar. Vem o Leonardo. Aí o Ricardinho recebeu o combate, está cercado, tenta escapar do Bruno. Recua a bola até o Rogério. Agora ele para a bola. Mais uma vez não foi lá muito preciso no passe. Tá bravo o Rogério, ele não gosta de errar essa jogada. Hoje não deve ser dia para ele cobrar falta, né? Aí o Donizete ajeitando com o peito, tentou para o Rubens, perdeu a bola. O time do São Paulo tenta partir. Deu um toque invocado ali, o Rico recebe o Simplício. Dispara pela direita o Leonardo, encosta o Ricardinho para receber. Ele tem o Fabiano bem colocado e livre aqui pela esquerda. Viu e tocou. Fabiano domina. Se mexe Rico, recebe. Encosta o Gustavo. O Rico preferiu voltar essa bola para o Adriano. Na hora de dominar, deu uma cochilada, chegou o Donizete, tomou, deu no Beto. Beto faz o passe para o Bruno. O Bruno tem o Donizete aberto, tocou para ele. Vem chegando de trás o Beto. Donizete preferiu a tabela com o Bruno. Perde a bola para o Adriano, que chegou no combate. Aí o Ricardinho dominando no meio campo do São Paulo. Passou o Simplício, recebeu. Na ginga tirou o Oséia. Joga lá na direita. Vai tentando a jogada individual o Kleber. Estava completamente fora de posição ali o Fabiano pelo lado direito. Vira o jogo o Leonardo. Se esforçou o Rico. Gustavo. Fabiano, de novo o Rico. O time do São Paulo vai tocando bola, tem espaço. Fabiano. Rico tentou o chute na primeira, na segunda e ela vai embora. Agora o time do Vasco, Noronha, com dois volantes, com a zaga bem montada. Você falou agora há pouco da falha da defesa, que quase saiu um segundo gol naquele momento, igual o primeiro. Tá havendo muito espaço, né? Ora, foram 4 boas jogadas de flanco do time do São Paulo e das 4, 2 resultaram em gol. O Vasco não está marcando bem. Inclusive, essa escalação de 2 laterais aqui que o São Paulo fez, pelo lado esquerdo, está dando um resultado incrível. Os dois jogam ao mesmo tempo, de lateral e de atacante. E tem um jogador no São Paulo, chamado Ricardinho, mas pode me chamar de solução para os seus problemas. Ele aparece em todas. Aí o Fabiano, ó, jogando outra vez a bola na esquerda para o Gustavo Neri. Agora saiu na cobertura, fazendo o corte a zaga do Vasco com o Wesley. Mas o time do Vasco não está conseguindo fazer a bola chegar no ataque, ficar no ataque. Praticamente só o São Paulo fica tocando. Aí o Adriano joga a bola no Gustavo. Já com 30 minutos. Cara, que nem o Noronha destacou, marca muito mal. Você mesmo falou, dá espaço. E não ataca. O que o Vasco está fazendo de bom? Ele não cria jogada, ele não dá um chute no gol e marca mal atrás. Já tomou 2 gols, 4 jogadas de linha de fundo. Ele não apareceu. Se não abrir o olho, se o São Paulo forçar um pouquinho, faz 4, 5, faz o que quiser. É que o São Paulo também não está fazendo uma grande partida. Se forçar um pouco, ganha de goleado. Aí o Henrique fazendo o passe para o campo de ataque. De novo, o ataque do Vasco não consegue segurar a bola. Convenhamos, também não está vindo nenhuma bola redonda para que o ataque consiga dominar e virar. É vida dura do atacante, né? De costas para o zagueiro. Sem pegar uma bola redonda é complicado de segurar. Aí a marcação do Wesley tocando a bola para fora. O arremesso lateral favorece ao time do São Paulo. Gustavo na movimentação. Mauro Galvão vai tentando arrumar a casa do Vasco, chamando a atenção ali dos seus homens de defesa. Enquanto o Jean faz o passe para o Leonardo. Domina, matando o peito, o Simplício encosta. Ele preferiu trabalhar pelo meio com o Rico. Agora sim o Simplício. Fabiano. O Beto tenta diminuir o espaço, o Fabiano disparou, o Beto foi junto, conseguiu o corte. O Wellington Monteiro deu um calcanhar todo errado. Gustavo recebeu, domina, tem o Fabiano. Agora também tentou um calcanhar e acabou dando muito na dividida para o Ricardinho.
Defesa do Vasco de novo alivia. O São Paulo recupera. Simplício. Toca na direita para o Leonardo. São Paulo está agora com muita gente no ataque. O Vasco com todos os jogadores no campo de defesa. Donizete é o mais avançado, está no círculo central. Mas é o São Paulo que chega. Com algum espaço tem o Fabiano. Passou mal a bola dessa vez. Domina o Bruno, vai levando, joga no Oséia. Já perdeu o time do Vasco. Tá muito lento o time do Vasco. Kleber, só para lembrar uma frase do Donizete. A bola não está chegando no ataque. Frase dita depois da derrota para o São Caetano. E tá se repetindo o mesmo problema. Aí o time é o mesmo. Ricardinho toca a bola no Gustavo. Lá pelo lado direito entra o Kleber. Ele prefere o toque aqui com o Fabiano. O São Paulo fica tocando. Tem algum espaço, tem alguma liberdade para tocar a bola. Tá vencendo o jogo por 2-0. Fica com paciência para chegar até a área do Vasco. E até recua o jogo até pro Júlio Santos, que tenta o lançamento. Dominou o Fabiano, mas perdeu na sequência. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, feito para você. Oi, Gil. O Mauro Galvão vai tendo muita dificuldade, né, para armar esse time do Vasco. O Vasco é um time que vem sendo desmontado ao longo do campeonato, perdeu vários jogadores. Na ocasião da saída do Marcelinho, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, perguntei o que ele achava disso tudo e ele me disse o seguinte: olha, não tem jeito, oferecem um salário alto para o jogador e a gente não pode fazer nada. Vai fazer o quê? Amarrar o jogador dentro de casa para não sair? Não dá. É um problema que está sendo enfrentado por praticamente todos os times, né? Ontem, hoje, o Curitiba perdeu o Tcheco. Tem sido um bom meio-campo do Curitiba, está indo para a Arábia. O Curitiba que está brigando aí, está na quinta posição do campeonato, quarta posição do campeonato, né? Está em quarto lugar o Curitiba brigando para chegar a Libertadores e até para brigar pelo título. Linha direta, amanhã, depois de A Grande Família. 34 minutos, 2-0 para o São Paulo, um do Rico e outro do Kleber. Vai partindo o time do Vasco. Aí o da Silva recebendo aqui pelo lado direito. Vai tentando se soltar um pouquinho o Vasco. Da Silva domina, toca para o Beto. Ele tem o da Silva. A bola bateu no Adriano, o rebote é do São Paulo. Vai o Ricardinho, partiu para cima do Bruno e sofreu a falta. O juiz mandou seguir, deu vantagem. Mas o Gustavo erra o passe. 23 vitórias do São Paulo, 25 empates e 30 vitórias do Vasco. Essa é a história de 78 confrontos entre os dois times. Esse ano já foram 2 jogos pelo Brasileiro, né? No primeiro turno, 3-1 para o São Paulo aqui no Morumbi. No segundo turno, há uma semana, 2 semanas, 3-2 para o Vasco em São Januário. Por isso que ficou um certo ar de revanche, porque o São Paulo perdeu do Vasco lá e perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato naquela rodada. O Vasco venceu bem o jogo. Hoje eles estão disputando uma vaga na sequência da Copa Sul-Americana. O São Paulo está ganhando, está se classificando e vai pegar na próxima fase, se o resultado for mantido, o Fluminense. Ricardinho trabalha, faz a jogada pela meia direita com o Simplício. O Leonardo já saiu para receber, mas o Simplício prefere fazer o Ricardinho trabalhar de novo. Aí o Adriano, recuando a bola para o Júlio. Júlio Santos faz o lançamento. Subiu o Rico, passou por ele. Do Wellington Monteiro, a bola é recuada até o Henrique. E o zagueiro do Vasco vai levando lá pelo lado esquerdo. Já está apertado. Chega o Ricardinho para dar o combate. Aí força o Henrique a jogar essa bola para frente. Conseguiu ainda ficar com ela o time do Vasco. Ajeitou e trabalhou o meio-campo com o Rubens. Aí o Wellington Monteiro. Donizete. Foi falta em cima do Donizete. 36 minutos e meio. Não mudou nada, né, Casa? Noronha tá no mesmo jeitinho. E com muito pouco chute a gol de parte a parte, né? Queria até saber quantos foram até agora. Aí o trabalho do Kleber, cercado pelo Henrique e pelo Oséia, recua o jogo para o Júlio Santos. O lançamento vai encontrar a defesa do Vasco armada ali com o da Silva.
A situação só Casagrande exige no momento que o Vasco se mexa, né? O São Paulo tá lá dele a essa altura. O Vasco tem que sair mais pro jogo, tinha que marcar melhor, marcar a saída de bola do São Paulo, mas o time do Vasco tá jogando muito mal. O São Paulo toca com tranquilidade, faz o que quiser em campo, não marca bem, não cria. São 6 finalizações, muito pouco, né? 4 do São Paulo, 2. Essas 2 do Vasco que foram divididas, né? Não foram nem chute no gol. Então o Vasco, eu não vejo a mínima chance do Vasco virar esse jogo, nesse momento, né? Do jeito que eu vi agora. Acabou tropeçando ali o Wellington Monteiro, perdeu o lance, Jean recupera e é o time do São Paulo quem parte para o campo de ataque. Domina Simplício. Tenta o lançamento, vai o Ricardinho. A bola volta do Oséia, chega no Da Silva. Aí o Da Silva tenta botar velocidade, tenta levar o Vasco para o campo de ataque. Será que dá para o Oséia chegar? Vem ele, vem o Júlio Santos, bate na bola o Júlio Santos. Globo, a gente se vê por aqui. Topper, futebol é coisa séria. Embora de novo o time do Vasco, Bruno Lazzaroni, antecipação do Gustavo Neri. Mais uma noite de frio em São Paulo, temperatura 14, 13 graus. Todo mundo agasalhado para acompanhar essa decisão de grupo da Sul-Americana. Olha o Gustavo fazendo o cruzamento, a bola vai chegar para o Ricardinho. Acabou sendo um pouco forte, o Ricardinho tem que correr atrás, sai da área. Agora volta, faz uma firula, tocou a bola para o Simplício, cruzamento. Não consegue concluir o time do São Paulo, pega o rebote Adriano. Então começa tudo de novo com o Leonardo. Outra vez Adriano. Daqui a pouquinho tem o show do intervalo. Você vai ver a vitória do Fluminense sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, 2-0. O Fluminense está classificado, está esperando o vencedor desse jogo. Por enquanto está dando o Fluminense e São Paulo na próxima fase. E tem as notícias da seleção brasileira. Seleção que está lá em Teresópolis treinando. Aí vem o time do São Paulo. Rico dominou, rolou para o Gustavo, bateu no gol, bateu para fora. O Brasil está treinando para o jogo contra a Colômbia, domingo em Barranquilha, na Colômbia. É o começo do caminho do Brasil para as eliminatórias da Copa do Mundo. É o começo do caminho do Brasil para a Copa do Mundo, né? Começando as eliminatórias contra a Colômbia nesse final de semana, nesse domingo. E daqui a pouco o Tino Marcos vai tentar mostrar pra gente quais são os caminhos que o Parreira está escolhendo aí para os substitutos do Clemerson e do Ronaldinho Gaúcho, que não jogam a primeira partida do Brasil contra a Colômbia. Expressão séria ali do Mauro Galvão. O time dele perde por 2-0. O Vasco precisa virar o jogo, vai tentando com o Beto. Fez a tabela com o Donizete, cruzamento do Oséia, subiu o Léo Borges, passou por ele, vai cair aqui do lado esquerdo, onde só está o Gustavo Neri. O time do São Paulo tenta sair no contra-ataque. O Vasco recuperou, um choque feio ali do Kleber com o Wesley. Segue o jogo e na sequência uma falta cometida contra o time do São Paulo. E o juiz se preocupa aí com a contusão do jogador São Paulo, não, o Rico, né? Que acabou tomando a pancada. Veja aí o lance, ó. Pulou e muito o Wesley. Pulou, fez falta. Isso é contato físico direto, é tiro livre direto. O Márcio ignorou, porque quando o jogador do Vasco subiu, ele toca na bola depois de atingir o jogador do São Paulo. Na hora, a observação que ele tinha feito foi essa, e o Márcio errou, porque teria que ter marcado essa falta. Vai ser retirado de maca o jogador do São Paulo aos 41 minutos. O torcedor do São Paulo está contente, e esse aqui na direita é Valente, que está só em manga de camisa. Só com a camisa do São Paulo. Cobra falta o Vasco da Gama. Bola rolada do Beto para o Bruno Lazzaroni. Recebe o Wellington. Já apontou para alguém cair na direita. O Donizete caiu. Recebe. Prepara o cruzamento. Não faz. Toca a bola no Beto. Bruno para o Rubens. Rubens para o Da Silva. O São Paulo dá uma apertada. O Vasco toca a bola. O Rico já parece ok para voltar para o jogo. Oséia. Aí vem o Beto. Recebe o Donizete, passou o Wellington. Donizete tocou. O
Wellington escorregou, caiu, a bola vai embora. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Kleber, o Márcio Rezende corrigiu um equívoco do José Carlos de Oliveira, que marcou um tiro de meta numa bola que foi nitidamente córner, à sua frente a menos de 1 metro. Vai para a cobrança de escanteio. O time do Vasco bateu o Rubens, tentou no primeiro lance o Léo Borges, não conseguiu concluir. Ele ainda briga pela posse de bola, consegue botar no chão, toca de novo no Rubens, o cruzamento é bom, a cabeçada firme, mas no meio do gol o Rogério faz a defesa. Nesta segunda estreia a nova novela das 6, Chocolate com Pimenta. Márcio Rezende de frente, só deu uma olhada ali no cronômetro. Não fez ainda nenhum sinal para o quarto árbitro se vai dar algum acréscimo ou não. Estão em campo aí 7 títulos brasileiros, né? 4 do Vasco, 3 do São Paulo. 7 vice-campeonatos, 5 do São Paulo e 2 do Vasco. Terminou o primeiro tempo no Rio, 1 para o Santos, 0 para o Flamengo. Vem chegando o time do São Paulo, bonito toque do Simplício para o Ricardinho, Ricardinho para o Gustavo. Gustavo tenta a jogada, Ricardinho bateu para o gol, bateu para fora. São, portanto, 14 finais de campeonatos de 71 para cá, com as presenças ou do São Paulo ou do Vasco. Em 89, a presença dos dois, né? Decidiram o título de 89 e o Vasco ganhou de 1-0 aqui mesmo no Morumbi com um gol do Sorato. Daqui a pouco no show do intervalo você vai ver os melhores momentos de Flamengo 0, Santos 1. Com esse resultado, o Internacional está se classificando. E o Internacional tem 2 gols de saldo, o Santos, por enquanto, 1 só. E para o Santos não está resolvendo só fazer os 2 gols de saldo. 2-0 não resolve. Daqui a pouco no show do intervalo a gente vai ver os lances lá. Aqui está 2-0 para o São Paulo. O Vasco trabalha no meio do campo com o Rubens. O Rubens fez o passe e reclamou de alguma coisa. Devia ter alguém na orelha dele dizendo o que fazer. Não há nada pior que isso, né, Casagrande? Vai ter 1 minuto de acréscimo. O jogador pega uma bola e tem 80 falando, faz isso, faz aquilo, o outro toca aqui. E o cara tá querendo fazer qualquer coisa, né? O pior é que todo mundo que tá falando pra ele também não tá fazendo nada. Nada! Aí o Beto toca a bola pro Bruno Lazzaroni. O Vasco vai tocando, o São Paulo vai deixando o Vasco tocar. Sempre aí, ó, na linha intermediária. Vamos chegando aos 45. O jogo vai até 46 nessa primeira etapa. Recebe o Rubens aqui pela direita. Ele dribla um, já tem outro na cobertura. O Rico deu duro, tocou na bola e ela foi embora pela linha de lado. É arremesso lateral para a equipe do Vasco. Rico fez o primeiro, Kleber o segundo. O time do Roberto Rojas, o São Paulo está ganhando por 2-0. Wellington tocou a bola no meio e o juiz pegou uma falta do Simplício em cima do Rubens. Tem a possibilidade o Vasco de botar a bola dentro da área. Bateu a falta o Beto. E o Rogério fica com ela fácil. Os 2 zagueiros do Vasco subiram, mas a jogada acabou não sendo concluída de maneira perigosa contra o São Paulo. O árbitro Márcio Rezende de Freitas já está olhando para o relógio. Vai encerrar o primeiro tempo no Morumbi. 2-0 para o São Paulo. O São Paulo vai se classificando para a sequência da Copa Sul-Americana. Pode até empatar o jogo. O time do Vasco precisa virar. Fim de primeiro tempo. 2-0 São Paulo. Daqui a pouco tem um show do intervalo. Entra em campo com seleção brasileira, com Santos e Flamengo. Então, faltinha para cá, faltinha para lá. Seria um número de faltas absurdo. Aconteceram 3 atendimentos médicos, ele deu 1 minuto. Sabe aquele negócio? Eu quero acabar o jogo, não quero me complicar, vamos deixar o barco rolar. Mas o que é pior? Ele conversar, como ele está conversando, ele deixar uma faltinha ou outra, ou ele não marcar um pênalti e dar um Eu gol acho que as 2 coisas são graves. Uma pode definir o jogo, apesar de uma vitória parcial ainda do São Paulo 2-0. O pênalti, se ele tivesse marcado,
ele teria uma chance de gol. E o impedimento foi uma facilidade, né? Um lance, ó, olha lá. Quer dizer, esse é o lance do Bandeira. É o lance do Bandeira, é difícil o árbitro pegar. É o Malone, né? Malone, lá de Maranhão. Não tem nada a ver. Meloni, não tem nada a ver, é muito complicado. Bandeira tem 90% de impedimento, é dele. Agora, o pênalti, ele estava jogada solta. Então, isso que eu queria te perguntar do pênalti. Quer dizer, foi um toque, né, no Kleber. Claramente, ele é tocado pelo derrubou. Da Silva. Ele tentou ficar de pé. Isso, o que me parece ser, na verdade, né, Wright, um mérito do Kleber, tentar ficar de pé para fazer o gol. Agora, ele caiu, ó. Mas houve a falta. Então. Inclusive, a regra diz que você deve observar, tentar uma vantagem de 3 segundos, se ela não acontecer, você pode voltar atrás. Aí tem que marcar o pênalti. Tem que marcar o pênalti, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, então o impedimento, paciência, aconteceu, o assistente errou, esse pênalti foi claro. E o que é pior, na minha opinião, como eu já falei anteriormente, é a condução da partida muito naquela assim, vamos que vamos, deixa rolar. E isso não é legal para a arbitragem, porque acontecem esses números absurdos de faltas que nós estamos vendo no futebol brasileiro. Porque o árbitro está acomodado ao jogo. Eu prefiro um árbitro tipo o Sintra aqui de São Paulo, que é duro, expulsa e entra forte em cima do jogador, que precisa disso nesse momento, do que realmente um árbitro acomodador. Não sei por que ele prefere esse tipo de árbitro. Até hoje eu não entendo. Carlos Gil e Pedro Maçã. São Paulo e Vasco já estão jogando, a bola está em jogo, ninguém mexeu. O Vasco mexeu sim, Kleber. Saíram Bruno Lazzaroni e Rubens. No lugar do Bruno entrou o Igor, 17. E no lugar do Rubens, o número 20, Moraes. Os dois são meio campo, sendo que o Moraes joga um pouco mais próximo do ataque. São Paulo não mexeu. São Paulo não mexeu, diz o Maçã. O Bruno Lazzaroni foi embora, entrou o Igor, número 17. O Rubens saiu também e entrou o Moraes, número 20. Kleber, e só confirmando, sim, tanto o Rico como o Kleber, na hora dos gols, fizeram a brincadeira ligando para o Luiz Fabiano. Lá em Teresópolis. E eu não estava na extensão. Vem a falta para dentro da área do time do Vasco. Ela foi embora pela linha de fundo. É escanteio para o São Paulo. Agora, o interessante é que esse é um aparelho do tipo comunitário, que também recebe chamadas. E depois que os dois foram lá, o aparelho não parou de tocar. Um instante sequer. O pessoal que tinha o número estava ligando e mandando chamar o Kleber e o Rico. Vai para a cobrança de escanteio o time do São Paulo pela ponta direita. Parte para a bola o Fábio Simplício. Bateu bem aberto. Os jogadores do São Paulo estão reclamando que houve um toque de mão ali, parecendo o da Silva no lance. O Kleber corria ainda para a bola e já reclamando que o da Silva teria desviado essa bola com a mão. Lance complicado ali, ó. José Roberto Wright. Kleber, eu achei que a bola toca involuntariamente. Você vê que a bola vem, ele tenta sair, tenta cabecear. Um lance complicado, aconteceu na partida do domingo passado, semelhante. Na minha opinião, não é pênalti. Cobrança de escanteio para o time do São Paulo, bola para dentro da área. Consegue afastar a defesa do Vasco. Donizete estava ajudando a defesa. O São Paulo ainda pega o rebote. Kleber. Fala para o Rico. O Rico adora fazer a firula, né? Aí vai partindo o time do São Paulo. Fábio Simplício. Parte o time do São Paulo para o campo de ataque. Dominou o Leonardo, boa bola no meio para o Kleber, invadiu, tentou um passe na esquerda para o Ricardinho. Rico ainda briga por ela, sobrou para o Fabiano. Na hora do passe, a defesa do Vasco vai tirando do jeito que dá para tirar. Gustavo arrisca e erra. Esse é o Igor que entrou no lugar do Bruno Lazzaroni. E é aquele lance ali, ó, toque de mão. Esse aí tá mais perto. Não houve pênalti. Continua como ele tenta, tá com o braço aberto, tá desequilibrado, bola toca. Na minha opinião, continua com a mesma. Não foi pênalti. Sérgio Noronha, as duas alterações do Vasco te agradam? Mais ou menos aquilo que eu falei no intervalo, tinha que mexer, olha aí. Vai partindo o time do Vasco, vai tentando chegar o Moraes. Falta. Tinha que mexer e colocar jogadores que fizessem a bola chegar ao ataque. Colocou 2 jogadores, embora jovens, de bom toque de bola. Vai para a cobrança de falta o time do Vasco. No meio do caminho, o corte feito.
São Paulo tenta partir no contragolpe. Chega à esquerda para o Kleber. O Rico está pelo meio. O Fabiano abre na ponta. Recebeu o Fabiano. Já se apresenta o Rico. Ricardinho vem pelo meio. Agora o passe foi interceptado. O Beto estava ali fechando o ângulo. Briga pela direita. É o Léo e o Jean. Ficou no chão. O Léo, o time do São Paulo, manda a bola para longe. O Jean acabou dando de presente para o Beto. O Beto fez o passe lá pelo lado direito. Domina o Donizete, faz o cruzamento. O Moraes chega pelo meio. A zaga consegue afastar e joga a bola para fora da grande área. Aí o Ricardinho domina, põe no chão. Mostrou uma habilidade para sair. Acabou errando o passe. Da Silva dominou. Cruzamento do Moraes. Subiu o Gustavo e fez o corte. Ainda dá para o Vasco. Donizete. Aí o chute do Wellington não foi lá. Um cruzamento muito bem feito. A defesa do São Paulo outra vez consegue se safar do perigo. E o Fabiano bota na frente. Vai encarar a marcação e tomou a falta. Na hora que ele deu o toque aqui por dentro, foi derrubado pelo Wesley. Só um cartão amarelo dado no jogo, exatamente para o Wesley. Mauro Galvão continua com o jeito de quem está agitado, de quem está preocupado. Não é para menos, o jogo já tem mais de 5 minutos do segundo tempo. E o São Paulo ganha por 2-0. Mauro já fez 2 alterações, tentando deixar o Vasco um pouco mais solto, um pouco mais forte ofensivamente. Fabiano, veja como o Vasco já está marcando, inclusive, a saída de bola do São Paulo. E retoma a bola. Claro que ainda é cedo, Casagrande, mas dá a impressão que o Vasco voltou um pouquinho mais aceso, pelo menos. Era o mínimo, né? Fez 2 mudanças, dos 2 jogadores de mais qualidade, de mais técnica, está correndo mais, está marcando. O Vasco melhorou. Até o espírito do Vasco é outro. E parte para o ataque o Léo Borges, faz o cruzamento buscando o Donizete. Corte feito pelo Júlio Santos. O rebote ficou com o Jean. Olha como o Vasco está apertando. A bola de novo foi para dentro da área do São Paulo. Dessa vez o Rogério Ceni fica com ela. É a primeira vez que Vasco e São Paulo se enfrentam numa competição sul-americana. São Paulo que tem 2 títulos da Libertadores, um da Supercopa da Libertadores, torneio que já não existe, e o outro da Mercosul, também acabou. O Vasco ganhou uma vez a Mercosul e uma vez a Libertadores. São 2 grandes vencedores do futebol brasileiro e também com títulos importantes no futebol sul-americano. Esse ano estão brigando por um novo título, a Copa Sul-Americana, uma nova competição. Ricardinho faz a abertura para o lado esquerdo. Domina o Fabiano, passa o Gustavo. Fabiano tenta levar para dentro da área. Fez o cruzamento, foi travado. Brigou com o Igor, toca a bola para o Rico. O Igor continua apertando. Joga bonito o Fabiano. Simplício, toca no meio para o Júlio Santos. Outra vez com o Simplício. Vira o jogo até a direita para o Leonardo. Tenta um toque de primeira para o Kleber. O Oséia vai atrás dele. Kleber domina, pisa na bola, protege. Toca a bola no Leonardo. Saiu para a marcação o Henrique. Kleber rolou, tentou fazer a proteção. O Rico dominando. O Simplício deu no Rico. Consegue cortar a zaga do Vasco. Voltou para o Simplício que bateu e explodiu a bola no da Silva. Aí pega a sobra o time do Vasco e foi falta do Adriano. Falta para cartão amarelo mesmo, né, Wright? E já saiu o cartão amarelo. Uma falta boba, inclusive. O jogador está na defesa, no intermediário. A bobagem que ele faz. O cartão bem aplicado. Adriano tomou o cartão amarelo. O time do Vasco parte para o campo de ataque. Vem o Moraes. O Zé já se mandou, abriu aqui pela esquerda. Moraes prendeu, toca a bola no Donizete. Ele faz a proteção. Agora sim a bola chega no Oséia. Outra vez com o Moraes. Quem vem de trás para jogar é Igor. Beto buscou a tabela com o Igor. O Adriano atrapalhou. O São Paulo pega a sobra com o Gustavo. Joga na meia direita para o Ricardinho. O Fabiano se manda lá pela direita. O Ricardinho tocou para ele. Domina o Fabiano. Parte para dentro. Faz a tabela com o Gustavo.
Ele está marcado por Wellington, tenta fazer a jogada. Outra vez se apresenta o Gustavo, dá duro em cima dele. Deu duro o Wellington, aí um chute do Wexley no rosto do Gustavo. É muito difícil você dizer que o jogador quis acertar o rosto do adversário. O juiz acabou marcando, inclusive, uma falta do ataque, né, do São Paulo. E o Gustavo fica... Foi uma bolada. Eu não vi o lance, mas eu lembro do negócio do Tostão com o Ditão, né? Parece que foi alguma coisa mais ou menos parecida assim. Além disso, a precisão do chute do Wesley não é tão certa assim, né? Mirar no rosto e acertar. Mas acaba sendo uma jogada feia, né? Uma pancada. Vem embora o time do Vasco e vem bem. Léo tenta sair pela direita. O Gustavo está fora do campo sendo atendido. Voltou na marcação o Rico e o time do São Paulo recupera a posse de bola. 9 minutos e meio do segundo tempo, o São Paulo ganha por 2-0. Olha o Vasco como vem apertar, o Oséias deu o combate, bonito lance do Leonardo. Deu uma meia-lua ali no Oséias, parte para o campo de ataque e joga no Simplício. O Gustavo já está recuperado e daqui a pouco vem para o campo. Tá aí o Gustavo. Pancadoça. E ó, tá dando posição legal o árbitro. Kleber saiu, o Fábio voltou ainda do São Paulo, a chance do terceiro gol. Rico chuta para fora. No primeiro lance, Kleber e Fábio. Grande defesa do Fábio. Posição boa, hein, Reit? Posição boa, você vê que a linha clara e escura do campo define legal. O zagueiro tenta sair depois, mas no momento do passe o jogador tinha condição legal. Grande intervenção do Fábio, goleiro do Vasco da Gama. Depois, no rebote, o Rico acabou chutando para fora. Perdeu uma boa oportunidade, ou criou uma boa oportunidade e não conseguiu fazer o gol o time do São Paulo. Oséia. Joga a bola do Da Silva. Erra o passe, toca no Ricardinho. Lá vem contra-ataque. Ricardinho lança para o Rico. Vai armar correria para cima da defesa. Sai da marcação o Wesley. O Rico penteia para cá, penteia para lá e joga para o jogador impedido. O Globo, a gente se vê por aqui. Gol, só pode ser ele. Você falou, o Ricardinho lançou a bola pro Rico agora, e antes foi o Ricardinho que tocou de calcanhar pro Gustavo. O Ricardinho, ele tá voltando, ele tem uma... Ele não precisa nem correr tanto, a bola chegando no pé dele, a visão que ele tem do jogo, a visão que ele tem do posicionamento de cada jogador do time dele, é uma coisa excepcional. Ele deu um toque sabendo que o Gustavo tava lá, é claro que ele não sabia que estava em condições, mas ele sabia que ia dar uma bola em condições do seu companheiro sair na frente do goleiro. A torcida do São Paulo ainda tem dúvida, né, se acabou fazendo ou não um bom negócio quando contratou o Ricardinho. E eu tenho uma opinião de que o ano passado, quando o São Paulo teve o melhor momento dele no Campeonato Brasileiro, aqueles 10 jogos com vitória, se classificou em primeiro lugar, foi o momento em que o Ricardinho mais conseguiu jogar bem no time do São Paulo. Olha o Moraes tentando a penetração pelo Vasco. Bola para dentro da área, a posição era normal também, disse o Bandeira. E aí a dividida do Léo com o goleiro Rogério. Olha aí o lance, ó. Impedimento. Pois é. Na frente. Não tem nem que discutir um metro pela frente. O senhor José Meloni não deu. Do Maranhão, mais uma vez, não dá o impedimento. Estou achando que ele complica muito os jogos, hein? Outra vez ele está dando posição normal, o Rogério sai, espera a bola entrar dentro da área e fica com ela. É claro que foi um ótimo negócio para o São Paulo contratar o Ricardinho. É que eles não podem querer o seguinte, a reclamação que eu mais ouço. O Ricardinho não joga como jogava no Corinthians. Ele está no São Paulo agora. No Corinthians ele jogava com o esquema do Corinthians. Aqui ele tem que jogar como o São Paulo joga. E joga bem. E hoje, né, Noronha, claramente o time roda em função dele. Quem é a função dele no time de futebol? Eu sou suspeito que eu sempre achei que o Ricardinho era jogador de seleção brasileira. Ele não deve estar lá, inclusive, ele está machucado, está voltando de contusão. É um belo jogador. Agora o Vasco melhorou o segundo tempo mesmo, embora esteja se expondo aos contra-ataques do São Paulo. E o São Paulo vem agora pelo lado esquerdo, encosta Rico. Faz o cruzamento, Kleber tentou o domínio, vem de trás o Adriano. O corte foi feito pelo Da Silva, bota velocidade no lance e faz o lançamento para o Donizete. Chega o Donizete, experiente jogador do Vasco, Donizete domina, vai partindo para cima da marcação, tentou virar o jogo lá para o outro lado onde estava o Léo. A defesa do São Paulo tirou com o Jean no primeiro lance. Outra vez Donizete.
Aí tentou a jogada individual, aí ficou um pouco mais complicado e acabou perdendo a bola. O time do São Paulo fica com ela saindo do campo de defesa. Nesta segunda estreia a nova novela das 6, Chocolate com Pimenta. Sempre pelo lado esquerdo, quase sempre pelo lado esquerdo, o São Paulo começa as suas jogadas. Fabiano, Gustavo, aí o Ricardinho. Recebeu o combate do Beto, protegeu, tocou atrás para o Júlio Santos. 2-0 para o São Paulo. Vai garantindo classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, ainda uma fase brasileira. O São Paulo está se classificando para jogar contra o Fluminense. Jogos da próxima fase, dias 16 e 17 deste mês de setembro e dia 1º de outubro, porque aí são jogos de ida e volta. São Paulo e Fluminense, um jogo em São Paulo, um jogo no Rio. O São Caetano contra o Santos ou o Inter, um jogo em São Caetano, um jogo em Santos ou em Porto Alegre. E aí nós teremos os 2 brasileiros que vão para a fase internacional da Copa Sul-Americana. Júlio Santos tentou o passe pro Fábio Simplício, a bola não chegou e a falta agora foi cometida pelo time do São Paulo, pelo Gustavo. Atrás de um prêmio de 750 mil dólares, né? Um prêmio interessante, né? Convenhamos. Da maneira que os brasileiros estão. Tá dando mais de 2 milhões e 200 mil reais. Tem que ir atrás, o Corinthians está indo até a Rússia por causa de 150 mil dólares. Faz um amistoso no fim de semana lá na Rússia, com a folga do Campeonato Brasileiro. Aí o Fabiano. Que convenhamos também, hein? Pode ser longe, pode não ser muito, mas 150 mil dólares garante quase um mês de clube. Embora o time... O time do São Paulo com o Fábio Simplício. Jogou a bola no Leonardo. Aí o Júlio Santos explodiu a bola em cima do Moraes. O último a tocar na bola foi o Júlio. Ela ainda não saiu não, tá em jogo, tá valendo. Sobe o Leonardo, toca de cabeça, vem o Ricardinho. Domina pela meia, recua o jogo até o Jean. E o time do São Paulo vai tocando. Isso é óbvio e evidente, né? O time do São Paulo já não tem pressa. Prendendo bola, ficando com ela e achando de vez em quando o caminho para chegar é ótimo. O Vasco já teve momentos mais insinuantes no jogo. Parece o Alan ali se preparando para entrar. Mais um atacante para o time do Vasco da Gama. É o único atacante que está no banco do Vasco. O Rojas está aborrecido com o Rico, que tentou armar algumas jogadas, se deu mal, gritou que ele é atacante, tem que ir para a área. E o São Paulo vai chegando, tentando a jogada de linha de fundo no cruzamento do Gustavo. A bola bateu na zaga e o time do Vasco pode se mandar com o Wellington. Tem ali pertinho o Beto. Os dois ficam trabalhando no campo de defesa. Henrique. Aí o Rojas. O técnico do São Paulo. Sempre também com uma expressão séria ali no banco de reserva. O São Paulo esse ano já jogou 49 vezes, tem 26 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Marcou 101 gols, hoje completou 103. O Luiz Fabiano tem 35. O segundo artilheiro de São Paulo é o Reinaldo, com 8 no ano, na temporada. Fábio Simplício joga a bola no Leonardo, ele faz o cruzamento. E o Fábio fica com ela. Luiz Fabiano, que hoje no treino da seleção fez o gol do time titular. O Ronaldo não treinou. Parte o Vasco da Gama, que daqui a pouco deve ter mais um atacante, deve ter o Alan, que está se aquecendo ali perto do Mauro Galvão. Vai conversar daqui a pouquinho com o técnico. O juiz vai marcar uma falta do time do Vasco. O Léo puxou o Adriano pela camisa. O torcedor do São Paulo evidentemente está fazendo a maior farra, a maior festa. O Vasco esse ano jogou 52 vezes, 23 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. Fez 80 gols. Marcelinho com 16, o Souza com 11 são os artilheiros. E os dois já não estão mais no Vasco. Daqui a pouco o Alan, no time do Vasco, entra no lugar do Léo Borges. Que quase recebeu essa bola aí do Donizete. O São Paulo tem que se virar para tirar. O Júlio Santos bota a bola para longe. O juiz está parando o jogo para marcar uma falta em cima do Jean.
nesse lance aí. Deu solada do Léo, né? Ele entrou por cima da linha da bola e pega firme. O jogador sabe que esse tempo de bola não precisa acontecer. Ele sente quando o jogador adversário vai chegar primeiro e pode aliviar. Fica sentindo aí o Jean, torcedor. Nery. Oi. Gustavo Nery também caído ali. Estão os dois no chão, o Jean e o Gustavo, por atacado. O jogo está parado, o torcedor do São Paulo está sorrindo, o do Vasco da Gama está preocupado, evidentemente. E o torcedor que está curtindo o futebol na Globo e está navegando pela internet pergunta: quem perde mais, o São Paulo sem Kaká ou o Vasco sem Marcelinho? A dúvida é do Brainer, que é de Cariacica, no Espírito Santo. Kaká para o São Paulo ou Marcelinho para o... Eu acho que o São Paulo perde com o Kaká, porque o Kaká estava afim de jogar, é um jogador que estava aparecendo agora, bom jogador, tinha uma influência muito grande, principalmente na parte, na equipe do São Paulo, do torcedor. O Marcelinho já não, o Marcelinho já foi pro Vasco naquela, tanto que foi parado logo depois, vou chutar, vou correr, mas não tinha o mesmo entusiasmo que o Kaká tinha agora no início. Momentos muito diferentes, né, de atletas, da vida dos atletas, né, Noronha? Não é só isso não, o Kaká tem a cara do São Paulo, o Marcelinho jamais teve o espírito do Vasco. O Kaká, que está no Milan, estreou ontem, né, contra o Ancona, e o Milan ganhou o jogo. Ontem é segunda-feira, né? O Milan ganhou por 2-0 do Ancona, o Kaká foi titular e fez a jogada de um dos gols, o gol do Shevchenko, jogou bem o Kaká. O Gustavo estava com uma aparência meio estranha, estava com a cara de quem estava sentindo alguma dor, algum cansaço. Depois o Bassan vê aí o que aconteceu com o Gustavo e vai sair pelo jeito, né, Bassan? Vai sair. O Alexandre já está à beira do campo para entrar no lugar dele. Saindo, portanto, o Gustavo, número 11, vai entrar o número 16, o Alexandre. Só que o Alexandre deu um pique ali para ver alguma coisa lá no fundo do campo. Foi conversar com o doutor Sanches, está atrás do gol aí do Rogério. Enquanto o Vasco vai para a cobrança de falta. Lá vai a bola para dentro da área. Agora o Bandeira está marcando o impedimento do ataque do Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Quat, abra a cabeça, Guaraná é Quat. Acho que o Bandeira é mais ou menos, né, Rat? Hoje. Eu não vou discutir. Eu acho que hoje ele não está numa noite feliz, melhor dizendo. O Zé Meloni, ele errou quase tudo, acertou um impedimento. Essa jogada agora era legal, a bola foi tocada na mesma linha, todos os jogadores estavam adiantados do Vasco da Gama e ele marca o impedimento. Não está muito feliz, não. Bom, saiu então o Gustavo e entrou o Alexandre, já mexeu o time do São Paulo. Foi a primeira alteração que fez o time do São Paulo, a entrada do Alexandre no lugar do Gustavo. Tá bravo ali o jogador do Vasco. Já fez as 3 alterações o Mauro Galvão. Kleber. Oi. Doutor José Sanches do São Paulo disse que o Gustavo Nery estava meio tonto, um pouco grogue, nas palavras do doutor, ainda em consequência daquela bolada que ele tomou ali na região de ataque do São Paulo. A hora que a imagem mostrou ele deitado no carrinho da maca, foi essa pancada, né? Um chute do Wesley que pegou em cheio no rosto do Gustavo. E a hora que ele estava deitado ali no carrinho da maca agora, antes de definir a substituição dele, ele estava mesmo com uma cara de meio estragado ali na noite. Tomou uma bolada muito forte. A bola pesa 450 gramas. Um chute de perto é um soco. Pessoa meio quilo em velocidade. É muita coisa. Ele pegou em cheio no rosto dele. E o médico que estava atendendo o Gustavo Nery estava com o cartãozinho de substituição. O cartãozinho da Conmebol que tem que ser entregue aqui para o quarto árbitro. Por isso que o Alexandre também não podia entrar. O doutor teve que dar um pique aqui para o jogador poder entrar em campo. 23 minutos. São Paulo trabalha a bola no meio do campo. Chega aqui na meia direita, quase na ponta com o Leonardo. O Leonardo vai partindo, abriu o Simplício. 2-0 São Paulo. Jogando pelo empate, o São Paulo tá passando já de
Você dividiu o jogo em 4 quartos, né? Já entrando no último quarto do jogo, a segunda metade da etapa final. São Paulo, uma boa condição, tem pouco mais aí de 20 minutos o time do Vasco para tentar mudar essa história. Casagrande falou no intervalo que era muito difícil o Vasco mudar. Aí o Leonardo acabou passando mal essa bola, deu de presente para o Beto. Beto recebe do Igor, toca de novo para ele, já bota para correr lá no lado direito do ataque o Alan. O Donizete fica mais para dentro como um centroavante. Alan trabalha, fez o passe, o Wellington chegou. Olha a chance do Vasco da Gama, pode pintar o gol, bate para fora. Acabou não dando um chute para o gol, não dando um cruzamento para o Donizete. Por isso a contrariedade ali do Mauro Galvão. Esse lance também é um lance para se discutir, mas é complicado. Vinha na velocidade o Wellington Monteiro. Belo colar ali, bela correntinha ali do Fabiano. É, bela correntinha que não pode ser usada, né? A regra determina que os jogadores que tenham qualquer joia, ele tem que se retirar. Então, no caso aí, o Fabiano, ele tem que tirar fora isso. Está sendo passado desapercebido pelo árbitro essa irregularidade. Vem de novo aí o time do Vasco da Gama tentando a partida para o lado direito do ataque, onde o Alan tá. Começou bem o Vasco, Noronha, mas parece que já deu uma baixada no ritmo, né? Dá um pouco de desânimo, né? Porque tenta, não consegue. Olha o Vasco aí. Tentando de novo. Olha a chance do Donizete, chegou. Evitou a saída de bola, mas não ficou em condição de concluir para o gol. Aí volta para trás, para meia, o time do Vasco. Recebe o da Silva, Moraes. Tentou a jogada com o Alan. O corte foi feito e agora vem contra-ataque do São Paulo. Domina o Ricardinho. Toca a bola para o Kleber. Kleber para quem vem de trás. Vem o Simplício. Chega melhor a zaga, mais inteira a zaga e fica com ela. Agora a falta marcada contra a equipe do Vasco. Aquele impedimento do Wellington Monteiro, ou possível impedimento, que a gente estava dizendo que é difícil, agora andou bem o José Melônio, porque é um lance complicado mesmo e não estava impedido, né, Red? Ele vem em lançamento, a bola é tocada à sua frente, mas ele foi feliz na marcação. Realmente o jogador já está ali 1,5 metro pela frente com o zagueiro, então tranquilo jogar. Embora o time do Vasco, o Alan faz o passe para o Oséia. O Zé entrou, bateu pro gol. Pega o goleiro, vem o rebote, ainda é do Vasco. Tentou na conclusão o Moraes, no meio do caminho, tinha a perna São Paulina para evitar que a bola chegasse no Rogério. Aí o São Paulo consegue se mandar com o Rico, dominou, tocou no meio pro Ricardinho. Passa o Fabiano, bola para ele. Vai chegando para dentro da área o Simplício também, o Kleber. Fabiano tentou o chute direto. O time do Vasco, Casagrande, precisa talvez de uma jogada como essa, né? Para ainda ter ânimo no jogo. Como disse o Noronha, cai um desânimo, vem um desânimo natural. Porque o São Paulo está muito inteiro no jogo. Pode às vezes exagerar um pouquinho num drible ou no outro, mas joga tranquilo, né? Mas joga tranquilo. O Vasco tem que forçar, mesmo jeito que vem forçando. O jogo tá melhor no segundo tempo. O Vasco está criando algumas oportunidades. É claro que cada uma dessa dá um ânimo maior, mas tem que marcar, tem que sair pro jogo. Quer dizer, tem muita coisa para fazer para tentar virar. Por isso que eu acho difícil. Você tem que marcar, não pode tomar um terceiro, ainda tem que fazer mais 3, mas está bem melhor do que o primeiro tempo. Até agora a marcação se restringiu a colar o da Silva no Ricardinho. Aí o da Ricardinho recebendo, o da Silva perto, chega também para dar combate o Moraes no meio do campo. O time do Vasco só afasta o perigo. São quase 28 minutos, a situação realmente é delicada. O São Paulo está indo a passos bem largos para a próxima fase da Copa Sul-Americana para pegar o Fluminense num duelo tricolor na próxima fase da Copa Sul-Americana. São Caetano está esperando o classificado do outro grupo. Nesse momento está dando o Internacional. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, feito para você. São Paulo saiu jogando mal de novo. Voltou para o Rogério.
Agora ele faz a reposição jogando no Rico, mas foi bem na dividida. O Henrique tocou na bola. Aí o Oséia. Voltou o Rico para brigar. Gozado. O Rogério errando o passe de novo. Vem o Moraes com a bola. O Moraes toca na ponta esquerda. Vem o time do Vasco, vem com perigo. Olha o Alan, entrou, bateu e acaba errando o alvo. Donizete olhou de novo. Olha o Mauro Galvão. Ficou, como diriam no interior de São Paulo, desacursoado. Não só o Donizete lá dentro, como o Mauro Galvão aqui fora. Essa juventude, às vezes, acarreta isso, né, Casagrande? É uma bola para cruzar. E o Donizete, 34 anos, experiente, acostumado a receber bola, fazer gol, de vez em quando deve olhar e falar assim: menino, cruza, menino. Mas é normal, o erro é normal. São jogadores jovens que estão tentando decidir, sabe que o Vasco precisa fazer gols, e de repente ele nem olhou para dentro da área, ele tentou cortar e bater virando. Quer dizer, também não dá para condenar muito também o garoto. O Vasco não está chutando nenhuma bola no gol. Não, longe de mim condenar. E agora sim o Vasco chega para fazer o gol. Chutou uma. Gol! Wellington Monteiro do Vasco. Na jogada armada pela direita, o passe do Donizete, servindo pro Wellington Monteiro. Ele bateu firme, bateu bravo, levantou com raiva e faz o primeiro gol do Vasco no Morumbi. O Wellington Monteiro, camisa 13. O Vasco diminui. 30 minutos, o Vasco pode ter o ânimo que precisava. Com o passe do Donizete. O Rogério faz a reposição de bola. A torcida começou a reclamar que o Rogério está repondo mal a bola. Mas precisava fazer isso, precisava chutar no gol. Por isso que não dava para condenar o garoto. Não era você, não. Era o Donizete e o Mauro Galvão. Não podiam condenar o garoto. O Alan, ele tá tentando chutar no gol porque ninguém chuta. Assim o Vasco não ia conseguir fazer nada. O Wellington foi lá, chutou e conseguiu fazer o gol. O São Paulo deu uma caída aí. O São Paulo já achou que o jogo tava ganho. Começou a tocar de lado. Agora ficou perigoso. Dá um entusiasmo. Sempre quem faz o gol pega um entusiasmo maior. E olha o Vasco tentando chegar de novo. Tá brigando por ela o Alan. Tirou o Júlio Santos do jeito que deu para tirar. Se desesperou o Mauro Galvão quando o time perdeu a bola. O São Paulo tenta sair para o jogo. Agora põe no chão com o Ricardinho. Joga a bola no Fabiano. Fabiano faz a abertura do lado esquerdo. Tenta o Kleber. Caiu dentro da área. A bola foi embora pela linha de fundo. O juiz vai marcar apenas o tiro de meta. Sábado tem vôlei na tela da Globo. Sábado à tarde, 4 da tarde, o Sul-Americano, Brasil e Venezuela. O Brasil já venceu o Chile e o Paraguai. A Venezuela já venceu a Argentina e o Chile. Então tudo leva a crer que a gente chega no sábado com os dois times invictos e brigando pelo título sul-americano. 4 da tarde, sábado, Brasil e Venezuela, direto ao vivo do Rio de Janeiro, valendo o título sul-americano, valendo vaga na Copa do Mundo. E lá na Copa do Mundo do Japão, os 3 primeiros colocados vão para as Olimpíadas, sem a necessidade depois de ficar girando o mundo aí nos pré-olímpicos. 32 minutos no Morumbi. 2 para o São Paulo, 1 para o Vasco. O São Paulo ainda está se classificando. O São Paulo se classifica até com um empate. O Vasco tem aí 15 minutos, vai para arredondar, para tentar mudar a história do jogo. Fez um gol, se animou, se manda o Moraes, bota na frente o Moraes. Olha o Vasco chegando, tentou o Moraes, o passe para o Alan. E o árbitro Márcio Rezende de Freitas marca a falta em cima do Moraes. Falta para o Vasco nesse lance aí, Wright. Você vê que ele é empurrado pelas costas e jogada faltosa, bem marcada pelo Márcio. Falta do Adriano em cima do Moraes. Perigosa, hein? O São Paulo vai fazer a barreira. O Vasco tem o Beto. O Rogério fica preocupado. Eu ia falando que era gozado. O Rogério sempre acerta passe, acerta lançamento. Hoje ele tá errando tudo. A torcida começa a reclamar. Fica curioso, fala assim, puxa, o que está acontecendo com o Rogério, né? A gente fica pensando. Não está acontecendo nada, tá errando o passe. Vai para a cobrança de falta o time do Vasco.
2-1 pro São Paulo, 33,5, partiu o Beto, bateu pro gol e ela vai embora pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Topper, futebol é coisa séria. Kleber, essa cobrança de falta que a primeira porta perto da área, senti falta do spray, porque a barreira andou, o árbitro colocou a distância e todos andaram. O spray poderia já ser adotado na América do Sul, já que parte do Brasil é iniciativa, né? E o Brasil tem muita força na Comebol. Então, quer dizer, não pode usar o spray em competições da Comebol, porque como é uma norma brasileira, você não pode usar só se a Comebol autorizar. Deixa eu só ver o lance do Ricardinho aqui, que vai partindo para o campo de ataque, bateu pro gol, ela explodiu em cima do Wesley. Então não pode usar. Não pode. Só se a Comebol autorizar e, assim como for autorizado pela FIFA, a bandeira eletrônica que faz sinalização no braço do árbitro, enfim, essas coisas todas. Bola lançada para o campo de ataque do Vasco, chegando o Donizete. Domina ali na lateral da área. Girou, grande drible, vai para dentro, ali Donizete. Na hora do cruzamento, ainda foi a luta o Júlio Santos. Bonito lance do Donizete. Olha que belo drible. E é boa a recuperação do Júlio Santos. Aliás, o spray é uma boa ideia, tanto para Comebol como para a FIFA, né? Vem a cobrança de escanteio. A defesa do São Paulo consegue aliviar, afastar. O Vasco pega o rebote com o da Silva. Vai trabalhando no meio. O jogo vai caminhando aí para sua reta final, para sua reta de chegada, 35 minutos. É o segundo tempo do jogo. O São Paulo fez 2-0 no primeiro tempo com Rico e Kleber. O Vasco diminuiu com o Wellington Monteiro. Tenta chegar ao campo de ataque, evitou a saída. No cruzamento, Adriano corta, Fabiano completa. São Paulo joga pelo empate, está ganhando o jogo. O Vasco, para conseguir a vaga, precisa de mais 2 gols. A situação, claro, é muito mais confortável para o São Paulo, que tem ainda essa opção boa do contra-ataque. Domina Kleber, chega o Leonardo pela direita. Deu vantagem ao juiz Simplício. Rola a bola para o Rico. Rico não foi para cima da defesa, preferiu recuar o jogo. Tá seguindo. O Rico ficou no chão, o juiz dá vantagem. Olha o Fabiano, bateu pro gol, Fábio. Espalma o goleiro do Vasco, manda pra linha de fundo. Uma pancada, uma bomba do Fabiano. De endereço. Bela defesa do goleiro Fábio. E o Rico ficou machucado, tomou pelo jeito uma entrada. Levou uma pegada firme aqui, ó, essa pancada, ó. Do Henrique. Você vê que a bola é tocada, o Henrique chega por trás e atinge intencionalmente o jogador, jogada no mínimo de cartão amarelo, e o Márcio optou pela vantagem. Tudo bem que optasse pela vantagem, mas quando a bola saísse, como saiu em função do gol que vai ser cobrado, deveria ter aplicado o cartão amarelo no Henrique. Fica no chão o Rico, vai ser retirado agora de campo. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas, tem as deliciosas confusões do doce e animado lar da grande família. E nesta segunda estreia, a nova novela das 6, Chocolate com Pimenta. Daqui a pouco, depois do futebol, as notícias da noite, o Jornal da Globo. Vamos para 37 minutos. O Rico vai sendo retirado do campo. E o São Paulo tem um escanteio para cobrar com o Fabiano. São só 3 jogadores do São Paulo dentro da área. A defesa do Vasco tirou parcialmente. Ainda briga por ela o Jean. A bola saiu, né? Antes da trombada ali do Jean com o Igor. Essa bola saiu, right? Para mim não, quem deu foi o assistente do lado de cá, o Zé Carlos Oliveira, levantou a bandeira, o Márcio estava mais perto, não percebeu, aí apontou o córner erradamente. Vai para a cobrança de escanteio o time do São Paulo, outra vez com o Fabiano, Júlio Santos, Jean na área, também estava o Kleber, vem brigar pelo rebote o Adriano, sobe para tirar a defesa do Vasco da Gama. Ricardinho, Adriano, Fabiano, para cima do Wellington, ganha a área, tenta chegar no fundo, faz o cruzamento, a bola é desviada, outro escanteio para o time do São Paulo. 38 minutos, São Paulo a poucos minutos de se garantir na próxima fase da Copa Sul-Americana. Olha que boa jogada, o Rico que entrou agora voltando para o jogo, Fábio faz a defesa. O Campeonato Brasileiro está parado, né? O Campeonato Brasileiro só volta
depois do segundo jogo do Brasil nas eliminatórias, que é dia 10, quarta-feira. Então volta dia 13 de setembro o Campeonato Brasileiro. Agora domingo, dia 7, o Brasil joga contra a Colômbia em Barranquilha. Começa a caminhada para a Copa nas eliminatórias. E dia 10 pega o Equador em Manaus. Moraes tentou o drible para cima do Alexandre. Bateu na bola o Alexandre, jogou pela linha de fundo. Agora o escanteio para o Vasco. E o campeonato volta dia 13, na rodada da volta. O São Paulo joga contra o Figueirense em Florianópolis e o Vasco contra o Fluminense, clássico carioca. Lá vem a cobrança do escanteio. Rogério ameaçou sair, não foi. O toque de cabeça do Alexandre, o juiz pegou uma falta em cima do Alexandre. Está aí o sinal do Márcio Rezende de Freitas, que o jogador do Vasco se apoiou no Alexandre. Falta para o time do São Paulo. Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é o líder com 55 pontos. O Santos também tem 55, perde no saldo de gols. O São Paulo é o terceiro colocado, está 53 pontos, só 2 pontos atrás do Cruzeiro e do Santos. O Vasco ocupa a 18ª posição com 36 pontos ganhos. E para esse jogo do dia 13 contra o Fluminense, o Vasco já deve ter a volta de seu ataque titular, Regis e Edmundo. Os dois estão fora porque estão machucados, né, Gil? Isso, Edmundo com uma pancada no tornozelo direito na partida contra o São Paulo, aquele 3-2 disputado há 10 dias atrás. E o Regis sofreu uma torção no joelho direito. E o time do Vasco vem tentando partir para o campo de ataque com o Moraes, que entrou no segundo tempo. Joga a bola no meio do campo. Igor recebe entre os dois zagueiros, entre o Wesley e o Henrique. E faz o passe. Bola perdida pelo time do Vasco. 40 minutos e meio. Ricardinho. Arrancada feita pelo time do São Paulo. O Rico tocou a bola para o Ricardinho. O Rico está mancando. O cruzamento do Fabiano. Aí o Leonardo tocando bola para o Fábio Simplício. Rolou na entrada da área para o Kleber. Daí para o Leonardo. São Paulo toca. Chega a bola no Simplício. Se dominar, até fica perigoso o lance. O Wesley cortou, o Henrique completou. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Rico pediu para sair, vai entrar o Ailton, número 20, no lugar dele. Ali botando a mão na perna, enquanto o Fábio faz uma defesa no chute de longe do Fabiano. – 41 minutos e 40 segundos, lá vem o time do Vasco. A bola defendida pelo goleiro Rogério. Vem descendo a equipe do São Paulo com o Ricardinho. Vai entrar daqui a pouquinho então o Ailton no time do São Paulo. O São Paulo ataca com o Kleber. Faz a jogada pela direita, fez o passe, acabou errando o passe e deu de presente para a defesa do Vasco, que sai para o jogo. O Vasco tem um gol marcado pelo Wellington. Olha a roubada de bola do Alexandre. Bobeou o time do Vasco. Alexandre tocou para o Fabiano. Dominou de pé direito, fez o cruzamento para dentro da área. Kleber cabeceia e o goleiro Fábio pega. O Santos fez mais 2 gols lá no Rio. O Santos fez 1-0 no primeiro tempo com o William. E no segundo tempo fez esse gol com o William também. Jogada do Robinho, né? Na dividida o William tocou de cabeça. E o terceiro gol foi do Léo. Limpou e bateu e fez o terceiro gol. Com esses 3-0, o Santos pode até levar um gol agora, porque ganharia por 3-1. Ficaria o Santos Internacional com 4 pontos. O Internacional com 1 gol marcado fora de casa, 4 pontos e 2 gols de saldo. E o Santos com 3 gols marcados fora de casa. O gol fora de casa está desempatando a parada.
Aí o Alexandre recebendo. 43,5. Vai chegar o Fabiano. O Fabiano tem uma saúde. É uma flechona. Ele chega rasgando e passa na frente. Agora dá a impressão, Noronha e Casagrande, que o time do Vasco é mais em câmera lenta, é um ritmo mais lento. Quando começou o segundo tempo, vamos ver essa jogada aí, ó, vai fazendo fila. Rapaz, era o Jean que estava fazendo fila e ganha escanteio. Começou tão bem o segundo tempo, tão bem assim, em comparação ao primeiro, Noronha, mas aí dá uma diminuída de ritmo. Cansou, Kleber, cansou, porque teve que fazer um esforço redobrado para correr atrás de um placar adverso de 2 gols. Evidentemente tudo pesa, os nervos pesam, o músculo pesa, a necessidade de empatar o jogo e até vencer pesa. E chega esse final de jogo, faltando aí o quê? 3, 4 minutos, o time pregou. O Ailton já entrou e entrou também o Diego Bassan. Entrou o Diego, número 19, e saiu o Kleber, 21. E vem a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, a cabeçada do Júlio Santos, a bola foi para fora. E aí, Casagrande, o jogo, um primeiro tempo muito tranquilo para o São Paulo, um momento bom do Vasco. Mas é isso mesmo que o Noronha falou. Ele voltou bem, deu aquele ímpeto, ele fez o gol, né? Ele deu aquele entusiasmo, pressionou mais uns 10, 15 minutos, mas o esforço é muito grande. Aí o São Paulo tocou a bola, voltou à normalidade, mas o Vasco melhorou bastante no segundo tempo. Terminou no Maracanã, Flamengo 0, Santos 3. O Santos, portanto, se classifica para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Vai pegar o São Caetano na sequência. Olha o São Paulo chegando, o Bandeira deu impedimento do Diego. Deu impedimento do Diego, José Carlos Oliveira. E aí, Bate? Eu acho que dava impedimento, sim. Um detalhe mínimo aí, de uns 30, 40 centímetros, talvez. Mas a jogada era irregular. Bom, para colocar o amigo ligado da Globo bem por dentro da Copa Sul-Americana, né? No grupo do Cruzeiro, Vasco, Cruzeiro, São Caetano e Palmeiras. São Caetano e Cruzeiro ganharam do Palmeiras. Empate no Mineirão. No saldo de gols, o São Caetano se classificou. O próximo adversário é o Santos. E vem o Oséias, que faz o cruzamento, bola perigosa, Alain cabeceou para fora. Que se classificou em relação ao Internacional no saldo de gols. Empataram o jogo na Vila, o Inter ganhou por 3-1 e o Santos por 3-0 do Flamengo, os dois com 4 pontos, o Santos com mais saldo. O Fluminense ganhou do Corinthians, ganhou do Atlético, se classificou com 6 pontos no grupo dele, e o São Paulo está se classificando também com 2 vitórias, ganhou do Grêmio, está ganhando do Vasco, Grêmio e Vasco empataram. São Paulo e Fluminense, São Caetano e Santos na sequência da Copa Sul-Americana. Depois do jogo você vai ter uma geral dos jogos de hoje e dos jogos futuros. Aí o Rico, que se machucou e mais por precaução deixou o campo. Como é que tá o Mauro Galvão aí nessa altura, Carlos Gil? Já quietinho? Ainda não? Ainda dá aquelas últimas instruções, mas já jogou a toalha. E do outro lado, o Rojas já tremulou a toalha, né, Bassan? Ah, já tá tranquilo. Tirou o Kleber porque estava cansado, o Rico porque pediu para sair e acabou. E o árbitro encerra o jogo, final de partida. São Paulo 2, Vasco 1. Com o resultado, São Paulo está classificado. Pedro Bassan, Carlos Gil, 2-1 para o São Paulo no Morumbi. Vocês conversam com as feras que fizeram o jogo. Aqui ao lado do Rico, a torcida não sentiu tanta saudade assim do Luiz Fabiano, né? Você lembrou dele também? Ah, claro que sim. Luiz Fabiano é um jogador que faz muita falta no nosso time. E o gol que o Kleber fez foi dedicado a ele. Pode ver que eu coloquei a touquinha, é dedicado ao Luiz Fabigol Bad Boy. Você telefonou até pra ele, na brincadeira ali? Eu falei, né? O Kleber falou pra ele que ligou pra ele falando que esse gol é pra você, Luiz. Que ele tem muita história aí. Tá aí o Rico. Aqui ao lado do Beto, o esforço de tentar correr atrás, 2 gols, tentar marcar 3 para conseguir uma classificação. O time acabou cansando no segundo tempo? Ah, com certeza. Acho que a gente tem que estar conversando muito no vestiário e aqui dentro a gente não está resolvendo o que a gente está conversando. Então a gente tem que... O segundo tempo foi totalmente diferente. Nossa equipe foi mais para frente, conseguiu jogar, coisa que a gente tem que fazer desde primeiro. Então se a gente não jogar dessa maneira o tempo todo, vai ser difícil a gente conseguir alguma coisa. Obrigado, Beto. Kleber.
Falando firme aí o Beto. 2 para o São Paulo, 1 para o Vasco. Olha, daqui a pouco a gente vai mostrar para você os 3 gols da vitória do São Paulo contra o Vasco e vai dar uma geral, você vai saber o que acontece